Salve, povo do cangote cheiroso! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro perfumado no canal Cheirinho no Cangote, que é o único canal que a gente aborda história da perfumaria, cultura perfumística, piada de quinta série e memes de qualidade duvidosa. Muito feliz aqui com a sua presença mais uma vez. Eu tenho postado, feito vocês devem ter visto, uma sequência, uma série a respeito da história do Chanel número 5, que é simplesmente o perfume mais icônico, mais famoso de todos os tempos. Há um assunto dentro da história do Chanel número 5 que é muito interessante, que é a função dos aldeídos na perfumaria. Como é que a perfumaria se utiliza desses compostos, chamemos entre aspas, sintéticos, para poder construir e criar novas fragrâncias, né? Ou até mesmo para simular cheiros da natureza. É um assunto muito rico, muito interessante, que é onde justamente a perfumaria entra em contato direto em um diálogo muito profundo e muito rico com a química. Perfumaria e química. Então, eu decidi trazer esse conteúdo separadamente, sem estar dentro de um vídeo da série do Chanel 5, mas separadamente. Então, vou botar aqui para vocês, é um vídeo no qual eu não apareço, é um vídeo narrado, é um vídeo backstage, feito a gente chama, e eu espero que vocês gostem. Eu encontro vocês daqui a pouco, do outro lado. Um cheirinho e até breve. O que são, de fato, os aldeídos? Aqui, a química se encontra com a perfumaria. Atualmente, os aldeídos são componentes comuns em muitos dos aromas que nos cercam, frequentemente encontrados em produtos de limpeza, detergente para roupas, shampoos, desodorantes e por aí a lista segue. No início do século XX, entretanto, os aldeídos eram relativamente novos no campo da perfumaria. Descobertos inicialmente no século XIX, foi somente em 1903 que os químicos Georges Darsan e Edmond Blaise, trabalhando independentemente, desenvolveram métodos para isolar e sintetizar essas moléculas. É dito que o professor Georges Darsan foi o primeiro a descobrir e, consequentemente, a utilizar o acetaldeído metilnonil em um perfume. Esses avanços transformaram radicalmente a indústria das fragrâncias, e o Chanel número 5 emergiu como um marco crucial nesse desenvolvimento. Uma explicação completa da química orgânica não caberia aos nossos propósitos, visto que é um assunto complexo e cheio de nuances. Mas podemos simplificar o assunto e tocar no ponto central que realmente nos interessa. Lembrando que eu próprio não sou químico e, apesar de ter estudado este assunto, não tenho certeza absoluta se as minhas colocações estão corretas. Se porventura algum químico estiver vendo este meu vídeo, por gentileza, corrija os meus eventuais equívocos na explicação do assunto. Dito isto, podemos resumir a questão da seguinte maneira: toda molécula possui uma estrutura de átomos de carbono combinados com outros átomos de oxigênio e hidrogênio, que dará a sua identidade química. Imaginemos agora o que acontece quando nós abrimos uma garrafa de vinho. Com o tempo, ele se transforma em vinagre. Entretanto, antes nesse processo, passando despercebido, no meio do caminho entre o álcool etanol e o vinagre, o que nós temos é justamente o aldeído. Um químico explicaria que o hidrogênio no etanol, que é o álcool do vinho, reage com o oxigênio do ar para formar primeiro o acetaldeído, também chamado de etanol. Depois, com mais oxidação, com mais contato com o oxigênio, vira o ácido etanóico, que é um tipo de ácido carboxílico, o nosso bom e velho vinagre. Portanto, a sabedoria está justamente em saborearmos o aroma do vinho antes que ele se altere em vinagre. No início do século XX, o desafio para os químicos era como interromper essa reação no meio do caminho para criar os aldeídos. Uma vez que essa transformação de álcool em ácido continua na presença de oxigênio, os aldeídos são frequentemente descritos como moléculas sintéticas, ou seja, moléculas que são isoladas e estabilizadas em laboratório, permitindo o seu uso como ingrediente nas fragrâncias. Não nos esqueçamos que os aldeídos são responsáveis por uma gama gigantesca de aromas. Alguns têm cheiro de cera quente e de velas que acabaram de ser apagadas. Outros cheiram a palito de fósforo queimado. Há também aqueles que cheiram a fruta. O acetaldeído pode cheirar a maçã verde, a pera, a melão,
O hexanal pode ter aroma de grama verde, de folha de tomate, de morango. O nonanal pode ter aroma de laranja, de grapefruit. O citral pode ter cheiro de lima. O benzaldeído pode ter um aroma de amêndoa, de cereja ou até mesmo de maçã. A vanilina tem um aroma de baunilha, de chocolate ou de caramelo. O aldeído C14 tem cheiro de pêssego, enquanto que o aldeído C11 tem aroma de uma barra de metal ou de raspas metálicas. Então, assim, as possibilidades elas são quase infinitas. Então, nós podemos afirmar que os aldeídos são os responsáveis pelo aroma inebriante, encantador e misterioso, além do tanino suave de um bom vinho. Um dos aldeídos usados no Chanel número 5 é conhecido pelo seu frescor de banho tomado, aquela sensação de roupa lavada secando no varal debaixo do sol. Hoje em dia, existe toda uma discussão sobre o uso dos ingredientes naturais e sintéticos. Mas a perfumaria contemporânea não poderia existir sem o uso desses sintéticos. Além disso, no fim das contas, os aldeídos são, na verdade, orgânicos. Nada mais, nada menos do que carbono, oxigênio e hidrogênio. Simplesmente a matéria de tudo que está ao nosso redor, no mundo e nos nossos próprios corpos. São sintéticos apenas no sentido de que a reação química natural é interrompida no laboratório e o componente olfativo é isolado e depois manuseado. O cinnamaldeído, um dos primeiros aldeídos descobertos na história, é o responsável pelo cheiro marcante da canela. Os aldeídos também são encontrados na casca das frutas cítricas, oferecendo aquela sensação de borbulhamento que sentimos nas notas cítricas, nas agulhas de pinheiro, nas sementes de coentro e nos talos de capim-limão das nossas cozinhas. Para serem utilizados efetivamente na perfumaria, como ingredientes isolados, esses aldeídos precisam ser extraídos por um químico que captura isoladamente a essência picante da canela, por exemplo, descartando os demais aromas associados e presentes na Cinnamomum zeylanicum, a árvore tropical da qual extraímos a casca para fazer a canela que tempera os nossos pratos ou trazem toques especiados aos nossos perfumes. A utilização de aldeídos na perfumaria é notável não apenas pelos aromas distintos que eles proporcionam, mas também pelos efeitos únicos que criam em uma fragrância. Jacques Polge, que foi um dos perfumistas indoor, um dos perfumistas chefes da casa Chanel, descreve que adicionar aldeídos a outros aromas é parecido a borrifar limão sobre morangos. L'histoire qui m'a été racontée par mon prédécesseur, qui la tenait de beau, Mademoiselle Chanel lui avait demandé de faire un parfum qui laisserait les parfumeurs loin derrière. Et Beau s'était dit, je vais utiliser les plus beaux ingrédients que j'ai à ma disposition. Quand il a eu fait son mélange, il trouvait que le résultat restait un peu trop au fond du flacon. Et il s'est posé la question de savoir comment il pouvait lui donner du montant. C'est là qu'il a eu l'idée d'utiliser ces aldéhydes. C'était un peu comme quand on met une touche de citron sur des fraises pour faire en sorte que l'odeur monte. Le 5 est un des premiers parfums qui contient beaucoup de fleurs, mais qui ne renvoie à aucune senteur précise de fleurs. Et je crois que les aldéhydes concourent à brouiller les pistes, parce que ce sont des odeurs très inattendues. Elles participent à l'abstraction de la note. Il y a un grand soin qui est sur tous les plans apporté au numéro 5. Par exemple, dans le laboratoire, on s'occupe du numéro 5 presque quotidiennement, dans le sens où on sélectionne très méticuleusement toutes les qualités qui rentrent dans le numéro 5. O limão não é apenas um aroma adicional, mas também proporciona uma transformação, realçando e intensificando os sabores. Os aldeídos em perfumes funcionam de maneira semelhante, elevando e enriquecendo a experiência olfativa. No quesito fisiológico, eles podem provocar novas sensações em nossos corpos, através do nosso sistema nervoso, estimulando os nervos responsáveis pela transmissão das sensações de calor, de frio, de dor ou de prazer. O que significa que, a cada inalação, os aromas podem nos induzir não apenas a sensações físicas, mas também a emoções. A experiência olfativa é, de fato, complexa, e os cheiros nos causam irritação
ardor, ardência, formigamento, frescor, tristeza, felicidade, nostalgia e tudo o que um ser humano pode sentir. O efeito olfativo do Chanel número 5 é parecido a 2 buquês, um natural e outro sintético, trabalhando de forma equilibrada, um contrabalanceando o outro. Dessa forma, Ernest Beau poderia atender ao pedido de Chanel de sobrecarregar na dose de flores brancas, sem que esse perfume ficasse enjoativo. Era este o efeito da brancura e do frescor da neve do Ártico que Beau rememorou em sua entrevista, anos mais tarde. Embora ele tenha avisado a Chanel que um perfume com doses tão altas de jasmim seria extremamente caro, ela simplesmente disse a ele que, neste caso, deveria adicionar ainda mais, porque ela queria que o perfume fosse mais extravagante possível. Sem o toque vibrante e luminoso dos aldeídos, o Chanel número 5 teria sido somente mais uma fragrância no mercado, similar a muitos outros perfumes multiflorais que surgiram nas primeiras décadas do século XX. Poderia ser até um pouco diferente por se afastar das tradicionais fragrâncias femininas que não usavam muitas flores brancas, mas certamente não alcançaria de forma alguma o status do perfume mais famoso do mundo. São essas as questões mais importantes a respeito dos aldeídos dentro da perfumaria. Não teria sido possível colocar essa explicação em um vídeo da série do Chanel número 5. Nesse vídeo aqui eu até pude trazer uma entrevista com o Jacques Poldy, que foi um dos perfumistas da casa Chanel, um dos perfumistas exclusivos. Quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, quem foi o quarto perfumista da casa, vocês vão poder saber se nós pudermos trazer a continuação da série do Chanel número 5. Atualmente está no 2º episódio. Estou providenciando a continuação, a terceira parte da série. Então, se você quiser saber, você vai lá, você assiste, você curta. Essa série do Chanel 5 ela está sendo muito gratificante em fazer, mas é muito trabalhosa. Você não imagina quão trabalhoso é fazer esses vídeos. Eu tenho estudado sobre essa fragrância especificamente desde o ano passado. A quantidade de coisa que eu já li, quantidade de palestra que eu já assisti, de artigo que eu já li, de livro, muita coisa. E vocês curtindo, comentando, né, interagindo lá, vai me ajudar bastante, vai me ajudar muito. Vocês não imaginam quanto isso aí ajuda a gente. Eu também preciso que você me ajude se inscrevendo nesse canal. Cerca de 70% dos usuários que assistem os vídeos não são inscritos. Então estou quase chegando aqui na meta de 1000 inscritos. Então me ajuda aqui a bater essa meta para eu poder dedicar mais tempo ao canal. Se o canal dá retorno, eu consigo dedicar mais tempo. Todo mundo aqui sai ganhando, né? Vocês aprendem comigo. Eu trago conteúdo aqui que nenhum outro canal no YouTube traz. Nenhum outro canal no YouTube aborda a perfumaria da forma como eu abordo. Isso aqui é muito claro. Eu estou deixando todos esses vídeos nos cards aqui. Vão aparecer na parte de cima da tela aqui. Vou deixar também na descrição. E eu peço que vocês vão lá assistir e comentar. Os próximos vídeos vão também fazer referência, né? Eu tento fazer vídeos que tem a ver um com o outro, né? Mas eu estou trazendo coisas legais para o canal. E eu conto com a participação de vocês. Por enquanto, é isso. Um cheirinho no cangote e até a próxima.